Bom, gente, primeiramente, muito obrigada por todos vocês que se cadastraram, que se inscreveram, que estão aqui agora. Obrigada por todo o carinho, por toda a força que vocês me deram. A ansiedade de vocês, assim, imagina, vocês ansiosos, imagina eu, né? Todo mundo mandando, Mari, tô ansioso, tô contando as horas, assim. Eu acho que vocês estavam mais ansiosos do que eu por esse momento. E eu tô muito feliz de estar compartilhando com vocês a minha vida, a minha história. É a primeira vez que eu abro a minha vida, assim, em redes sociais, abro a minha vida mesmo, sabe? Toda a minha trajetória. Mas por que eu tô fazendo isso? Gente, porque eu acredito muito na transformação das pessoas. Porque a minha vida foi uma transformação. A minha vida, na verdade, ela é um milagre. E vocês talvez conheçam só, né, tipo, pelo YouTube, pelo Insta, talvez não imaginam, né, toda a trajetória, não tem como também, né, se eu não falar. Então eu tô aqui pra compartilhar com vocês e no final eu vou dizer por quê. Então faz o seguinte, ó, desliga todas as distrações, desliga teu celular, desliga tudo pra você não perder o foco aqui. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu acredito demais na transformação das pessoas, eu acredito demais no ser humano, eu acredito que tudo é possível porque muitas coisas foram possíveis na minha vida. Eu vou começar contando pra vocês desde a infância, lógico que resumidamente, né, não tem como falar de uma vida inteira aqui em tão pouco tempo. A minha infância, os meus pais, assim, foi uma infância um tanto conturbada, porque os meus pais, eles tiveram muitos atritos, assim, eles se separavam e voltavam muitas vezes enquanto eu era criança. Então, assim, eu morava com os meus pais, e aí, de repente, minha mãe se separava e nós saíamos de casa, ela me levava junto, né, eu sou caçula, única menina e tal. Ela me levava junto e aí, nesse momento, ela me deixava na casa de alguma tia, de vó, de alguém. E ela sumia por um tempo e eu não sabia onde estava minha mãe, então eu tinha que mudar de colégio, né? Mudava de colégio. Quando eu tava me adaptando nesse colégio, conhecendo novos amiguinhos, fazendo amizades novamente, a minha mãe e meu pai voltavam. Então eu voltava pra casa. E aí, às vezes, eu acabava mudando de colégio. Eu não sei se a minha mãe sentia vergonha de me colocar no mesmo colégio de novo, e aí ela me colocava num outro colégio. Então, assim, era difícil eu começar do zero de novo, fazer amizades ali, conhecer pessoas, ainda mais quando a gente é criança, né? A gente já tem uma certa insegurança. E aí, começava tudo de novo. E aí, quando eu já estava adaptada, acontecia uma outra separação. Aí eles se separavam de novo, né? A minha mãe me deixava na casa de uma tia, de alguém, ela sumia por um tempo. Gente, eu quero que vocês entendam desde o início que eu não tô falando mal da minha mãe, assim, a minha mãe, ela tinha bipolaridade e a gente não sabia, imagina naquela época ninguém nem sabia o que era isso, né, e ela sofria muito com isso. Então eu passei uma infância, assim, um tanto sem entender muitas coisas, um tanto instável. E tudo que uma criança precisa quando é criança é segurança, é se sentir protegido, se sentir seguro, se sentir amado. E eu não me sentia segura, porque a qualquer momento minha mãe podia chegar e falar: vamos embora, eu tô me separando do teu pai. Isso me trazia bastante instabilidade, sabe? E eu sempre tive muita dificuldade com rotina também, por quê? Porque eu não tinha uma rotina, né? Quando eu começava a me adaptar a um colégio ou com certos amiguinhos, com as pessoas, eu tinha que mudar de colégio. Então, assim, foi um tanto conturbado a minha infância. Até que, quando eu tinha 11 para 12 anos, meus pais se separaram e aí eu fui morar com meu pai. O meu pai, ele era mais estável, mais calmo, mais na dele. Ele não era também de expressar sentimentos, mas enfim, eu fui morar com meu pai. Com 12 aninhos eu comecei a desfilar, mas desfiles assim, tipo, nada demais. Eu comecei a desfilar pra lojas, fazia propaganda na TV, essas coisas assim, comecei a desfilar. Morei com meu pai e o meu pai, ele era uma pessoa que ele não sabia expressar emoções, assim. Então, tipo, era cada um no seu canto, né? Tipo, a gente conversava na hora do almoço, essas coisas assim, mas só o necessário, assim. Então, eu sentia muita falta de abraço, eu sentia muita falta de escutar, eu te amo, filho, eu tô aqui, eu sentia muita falta de ser notada. Então, assim, eu chegava, eu tinha que fazer minhas tarefas do colégio sozinha, eu tinha que me virar sozinha, eu acordar sozinha, fazer minhas tarefas sozinhas, assim, eu tinha que me virar. E o meu pai, tipo assim, ele era festeiro, ele saía, ele ia curtir, e eu também comecei a sair bem nova, assim, com as minhas amigas, né? Eu tinha amigas que desfilavam também comigo, que a gente, né, estudava junto, curtia junto. E eu comecei a sair bem nova. E eu sentia, gente, eu tinha um senso de não pertencimento muito forte.
Onde eu ia parecia que eu não pertencia. Por quê? Porque eu não tinha esse sentimento de pertencimento com a minha família. Era um negócio meio instável. Então eu sempre acabava me sentindo não pertencente onde eu tava. E principalmente quando a gente é adolescente, a gente precisa muito de aprovação, né? A gente quer fazer tudo pra ser aceito, pra ser amado, pra fazer parte de uma turminha, enfim, pra ter o seu grupinho. E eu me sentia assim meio deslocada. E eu tinha também um vazio assim grande, sabe? Tipo, parecia que faltava alguma coisa, que as coisas não preenchiam, assim. Por outro lado, tinha algo muito bacana que eu lembro na minha infância. Eu era bem sozinha, e então às vezes eu lembro que eu tava no meu quarto e eu ficava escutando aquela música Lua de Cristal da Xuxa, né, que fala, não sei se todos vocês conhecem, que fala assim: lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Então a parte que fala: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças pra lutar. E eu lembro que eu tinha assim 7 ou 8 aninhos, porque eu lembro da casa que eu morava nessa época, e que no meu quarto eu escutava essa música e nossa, eu sentia muita força, eu sentia algo dentro de mim, assim, eu sentia que tudo ia dar certo, mesmo com a situação contrária ali. Eu visualizava, eu sonhava grande desde criança, sabe? E ali no meu canto, às vezes eu chorava sozinha escutando essa música e assim, com muita fé de que as coisas iam dar certo. Enfim, aí na adolescência eu comecei a sair com os meus amigos, tudo, eu sentia esse vazio, né? Me divertia tudo, mas faltava alguma coisa, sabe? E eu via assim, os pais das minhas amigas, das minhas primas, eram famílias, equilibradas, estabilizadas, e a minha não era. E eu tinha muita vontade de ter uma família estabilizada, assim, eu tinha muita vontade de ter, né, de ter essa segurança, esse carinho, essa atenção, de ser notada e tal. E eu lembro que às vezes eu ia na casa das minhas amiguinhas e a gente saía com os pais dela. Eu tinha uma amiga, bem amiga, que os pais dela tinham fazenda, a gente ia pra fazenda os finais de semana, assim, a gente andava a cavalo, tudo, e eu via os pais dela, assim, aquela segurança, aquela estabilidade, e eu lembro que eu desejava muito ser filha deles. E eu, na minha mente, na minha cabecinha, eu fantasiava que eu era irmãzinha da minha amiga e que eu era filha deles, assim, porque eu queria, né, essa proteção que me faltou. Mas essa falta, gente, eu entendo assim que toda falta, ela torna a gente muito mais forte por um lado, sabe? Ela nos dá força, ela fortalece nossos músculos emocionais. E aí na adolescência, o que aconteceu? Na adolescência eu me envolvi com drogas. Eu tava num grupinho de amigos, eles usaram e sabe como é que é? Você quer pertencer, você quer fazer parte, você não quer ser excluída. E eu tinha muito medo, mas daí, riam de mim e tal, você é careta e tal, e eu não queria ser a careta. Eu queria estar junto, né? Eu queria ser incluída. E aí experimentei, gostei, usei, e aquilo me preenchia por um tempo, assim. E assim foi indo minha adolescência, né? Eu fazia desfiles, fazia comerciais, saía com as amigas, curtia. Mas parecia assim que sempre algo lá no fundo me faltava, né? Eu desejava ter uma família assim. Eu via muito pouco a minha mãe, muito pouco, assim. Eu ficava meses e meses sem vê-la. Aí às vezes ela aparecia, a gente se via, mas assim, muito pouco. Depois, quando eu fiquei adulta, que aconteceram muitas coisas, eu vou contar aqui pra vocês. A minha mãe chorava muito e me pedia muito perdão por ela ter faltado, assim, na minha vida, principalmente na adolescência, que a gente fica mocinha, que a gente menstrua, que a gente tinha uma mulher que cuidava de mim nessa época, então foi ela que soube, a minha mãe não estava junto, então ela se culpava muito, mas eu sentia muito amor por ela, assim, e eu compreendi ela muito. Acabei compreendendo a história dela e o porquê dessa falta. Por que às vezes os nossos pais não nos dão coisas que a gente espera deles? Foi porque eles também não receberam, porque eles também não tiveram. E eu procurei, saber da história da minha mãe, o que acontecia. E aí eu passei a entender melhor, mas eu vou falar pra vocês depois. Quando eu tinha 18 anos, eu era assim, meio uma adolescente bem rebelde, sabe? Eu saía, curtia, bebia e tal, e festava, e tava bem rebeldezinha, assim. E eu não tinha limites, né? Eu sentia falta desse limite. Isso que é interessante pra quem é pai e mãe que tá assistindo essa live. Às vezes você fala sim pro teu filho em tudo, né? Pra ele não ficar chateado, ou pra manter uma relação boa ali, ou porque você se sente culpado, porque você trabalha demais, não dá atenção, então como é que eu vou falar não? Eu já, né, tô sempre ausente, e você acaba sendo permissivo demais. Só que o que acontece? Quando os nossos pais são permissivos demais com a gente, que não colocam limite, nós interpretamos isso como falta de amor.
Então eu interpretei essa falta de limite que meu pai não me colocou, né, que era na adolescência, onde eu precisava ter um limite, onde eu via que as minhas amigas tinham um limite, que os pais delas falavam, não, você não vai sair, não, hoje você tá de castigo, não, você não vai fazer isso. E eu não tinha isso, eu podia fazer tudo que eu queria, não tinha limites, assim. Então a gente interpreta, a criança interpreta, né, o adolescente, a falta de limite como falta de amor. Na hora, lógico que fica com raiva quando o pai e a mãe falam, não, não deixa eu fazer, eu te odeio, né? Tem adolescentes que falam isso, é uma fase difícil, mas lá na frente eles vão ver que isso era amor, eles vão se sentir muito amados e protegidos com esse limite. Então quem é pai e mãe aí, ó, fica atento nessa dica, que é super importante ter limite, gente. Enfim, um dia teve o show dos Mamonas Assassinas, eu não sei se vocês lembram dos Mamonas Assassinas. Quem é mais da minha época deve lembrar, quem não, procurei no Google depois que acabar a live. Eu fui no show dos Mamonas Assassinas e aquele dia eu tava muito angustiada, mas muito angustiada mesmo, assim, sabe? Tanto que eu adorava eles, só que eu não conseguia, tipo, assistir o show. Eu fiquei sentada ali no meio fio. E às vezes eu assistia um pouquinho, ia lá e sentava no meio fio e minhas amigas vinham, Mari, o que foi? Vamos lá no show. Eu falei, cara, eu tô sentindo uma angústia muito grande, eu não sei o que é. E elas, deixa de bobeira, vamos lá curtir, vamos. Tá, beleza. Quando eu saí do show, que eu cheguei no centro, a gente ia fazer o lanche, eu e uma amiga minha, eu tava de moto, ela tava na garupa, aquelas jogzinhas, sabe? E aí ela tava na garupa, e quando eu fui, daí a gente tava parada no semáforo, esperando o semáforo abrir, pra gente fazer um lanche, e depois a gente ia pra Agência TAS, que era uma danceteria que tinha na época. Só que o que aconteceu? Quando eu tava lá parada no semáforo, tranquila, né, olhando o movimento, que tinha uns barzinhos ali perto, eu só ouvi minha amiga gritar, Mário, caminhão! Quando eu olhei, assim, uma Scania, gente, eu não sei se vocês sabem o que é uma Scania, mas é um caminhão muito grande. Uma Scania vindo assim com tudo pra cima de mim, com tudo. E aí eu só olhei aquele caminhão, tipo, desgovernado, vindo pra cima, furando o sinal. E eu usei essa perna aqui, a minha perna esquerda, pra jogar o nosso corpo pro lado, pra salvar o nosso corpo. Aí, assim, quando eu joguei o nosso corpo pro lado, a minha amiga caiu, não se machucou, lógico que só deu uma raladinha, mas foi uma forma de salvar o nosso corpo. Só que o que acontece? O meu pé e a minha perna ficaram. Então a roda do caminhão passou em cima do pé e da perna. O meu pé caiu, ficou pendurado, ele rasgou assim, ficou tipo a carne, os ossos tudo pra fora, os ossos, a carne, os tendões arrebentaram, ficou pendurado só pelo tendão do calcanhar. Só por um tendão. E a perna também quebrou toda, foi pro lado assim, os dois ossos que a gente tem ali na canela, na panturrilha, sei lá. Que, enfim, quebrou tudo e eu não desmaiei. E eu vi tudo aquilo ali. Eu sempre tive pavor de sangue desde criança até hoje, assim, eu não posso ver sangue, não gosto. E eu vi tudo aquilo. E eu só fiquei caída e eu tava com um sapato, meu sapato rasgou de tão forte que foi, né? E eu fiquei gritando ali no chão, gritando com todas as forças de pavor. As pessoas me perguntam hoje se eu senti dor. Gente, eu não sei se eu senti dor. Eu só sei que o pânico era tão grande de ver, imagina, ver o teu pé caído ali. Foi tão grande que eu só conseguia gritar com todas as forças. Aí juntou aquela, né, muvuca de gente em volta de mim. Aí um cara chegou, me pegou no colo, o outro pegou meu pé, colocaram dentro do carro e me levaram para o hospital. Hospital Santa Casa. Não existe mais esse hospital, ele tá fechado agora, foi abandonado, sei lá. Mas era Santa Casa Monsenhor Guilherme. Cheguei no hospital gritando, né, com todas as minhas forças. E eu lembro que o cara que me socorreu tinha jornal. Sabe quando lava o carro e coloca jornal, assim, em cima do tapete? E eu só via o meu sangue subindo, assim, e cobrindo o jornal. Só, tipo assim, eu segurando lá naquele negocinho do carro e eu vendo aquele gritando. E aí chegou no hospital e daí me levaram lá, né, pra uma maca. E eu só ouvi o médico falando, ih, não tem jeito, tem que amputar. E eu escutei. E há um tempo atrás, um amigo meu tinha batido também de moto, só que ele bateu numa árvore e tudo, e ele teve que amputar uma parte da perna dele lá, então eu sabia muito bem o que era isso. E quando eu escutei vai ter que amputar, eu lembrei de uma menina. Eu havia estudado com uma menina na adolescência, depois eu não, né, a gente mudou, eu mudei de colégio e tudo, e a gente não se viu mais. Só que de vez em quando ela me encontrava na rua. E ela falava assim, Mari, sabia que Jesus te ama muito, que ele tem um propósito muito grande com a tua vida? Daí eu, tá bom, né? Tipo, eu pensava, que guria chata. E aí passava um tempo, essa menina me encontrava de novo. E daí ela falava, Mari, sabia que Jesus te ama muito, que ele tem um propósito com a tua vida? E me convidava pra ir na igreja. Deu, não, um dia eu vou, mas eu não, né, tipo, não pretendia ir, não achava, tipo, nada a ver isso, achava careta e tal. E naquela noite que eu cheguei no hospital, que o médico falou que teria que amputar, eu me lembrei do que essa menina falava e eu falei assim,
Deus, se você existe, não deixa amputar o meu pé, que eu prometo que eu paro com tudo e eu vou te seguir, eu vou te conhecer, vou te servir. Enfim, aí eu sei que chegou meu irmão, chegou minha cunhada, eu fui chegando e daí, tipo, o médico também era amigo do meu tio e daí eles falaram, pelo amor de Deus, não amputa o pé dela. E aí, enfim, eu sei que assim, ó, mas não por ele, assim, eu sou muito grata ao médico, mas eu sei que o que aconteceu foi um milagre mesmo ali. Porque não tinha jeito, imagina o teu pé ficar pendurado por um tendão, pelo tendão de Aquiles lá que chama, né, pelo tendão do calcanhar. E aí aquela noite foi a noite toda de cirurgia, até quase amanhecer o dia. Eu fui pro hospital os primeiros dias, eu fiquei meio chapada, assim, eu fiz, foram 13 cirurgias, né, mais enxerto. Os primeiros dias eu fiquei chapada de tanta dor, eu lembro que eu alucinava, eu via jacaré na parede, eu via macaquinho, eu acho que de tanto remédio que eles me deram pra suportar a dor e tal. E aí, tá, os primeiros dias foram de cirurgia e tal, imagina, acho que pra, né, ligar os tendões, os ossos, colocar tudo no lugar. E aí o tempo foi passando, eu fiquei internada, né, 28 dias eu fiquei internada, o tempo foi passando, quando fazia, acho que, sei lá, uns 15 dias que eu tava internada, eu já tava melhor, né, fazendo as cirurgias, eu sei lá, acho que a cada 3 dias eu fazia uma cirurgia, uma coisa assim. E eu já tava melhor, e uma amiga minha ia lá no hospital, sabe? E daí eu, tipo, que promessa pra Deus, o quê? E daí a galera ia lá, tipo, levava na mochila cerveja, levava bebida, cigarro e tal. E eu fiquei num quarto sozinha, então a gente arrastava, né, a cama perto da janela e fumava e bebia e tal, não sei o quê. E o que aconteceu? Num dia, minha mãe tava no hospital comigo. Nessa época, gente, a minha mãe, ela tinha começado, tipo, a buscar a Deus, entendeu? Ela começou a buscar a Deus. E aí ela começou a mudar muito, ela começou a se tornar muito amorosa, muito presente. Foi quando ela me pediu perdão pela falta dela, por ela ter falhado comigo e tal. E ela tava sempre ali. E aí um dia o médico, à noite, eu pedia, mãe, deixa a fulana dormir comigo, eu queria que as minhas amigas ficassem ali, né, menina, tipo, adolescente, você quer curtir as amigas, tudo. E aí um dia o médico chegou, veio no quarto, eu voltei do centro cirúrgico, o médico veio no quarto e falou pra minha mãe, falou assim, olha, o pé dela pegou infecção e a gente vai ter que amputar, pra não ter que amputar uma parte, não correr o risco de aumentar essa infecção, tem que amputar uma parte maior. E eu sabia também o que era, porque esse meu amigo que havia perdido uma parte da perna dele pegou a infecção e ele teve que amputar uma parte maior. Um rapaz lindo, assim, querido. Então eu sabia o que era uma infecção. Neste momento, tipo, que a gente recebeu a notícia, minha mãe começou a chorar, minha amiga que estava comigo também, e eu também. E eu comecei a chorar muito e falar, Deus, por favor, socorro, tipo, me dá mais uma chance, por favor. E nisso que eu tava chorando, gente, acreditem vocês ou não, uma bíblia que tava do lado do criado mudo, eu lembro certinho, de capa vermelha ainda, um amigo meu chamado Alexandre que me levou essa bíblia, mas eu não lia, né, tava lá só do lado do criado mudo, a bíblia caiu aberta sem ninguém tocar, não, naquele momento de desespero ali, que a gente tava berrando, de chorar, que a gente recebeu a notícia que teria que amputar, né, aí eu tava chorando, a bíblia cai aberta, eu olho pra Bíblia e falo, mãe, junta a Bíblia na página que caiu, eu sei que é Deus querendo falar comigo, chorando, assim, aos prantos, berrando, em desespero. E aí a minha mãe pegou do jeitinho que ela caiu aberta e era Eclesiástico 14:13. Tem Eclesiastes e tem Eclesiástico, tá, gente? A Bíblia católica tem Eclesiástico, a evangélica tem Eclesiastes. Era uma Bíblia católica que meu amigo tinha levado. E caiu no Provérbios 14:11, que fala assim, filho meu, se algo tiveres, faça com isso algum bem a ti mesmo e apresenta a Deus oferendas dignas, porque o pacto da moradia dos mortos te foi revelado. Eu entendi assim, que tipo, se eu não mudasse de vida, se eu não tomasse um jeito, um rumo, eu iria morrer se eu continuasse assim, sabe? E aí, na hora, eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, me dá mais uma chance, eu prometo que eu vou te conhecer, que eu vou buscar te conhecer, que eu vou buscar te servir, se você me der mais uma chance e não deixar eu amputar o meu pé. Enfim, quando eu fui, no dia que foi pro centro cirúrgico, que era pra ser amputado o meu pé, eu voltei pro quarto com o meu pé. E voltei pro quarto com a notícia de que a infecção tinha sumido e que não precisava, não foi preciso amputar o meu pé. Enfim, gente, eu tô com o meu pé até hoje, graças a Deus. Eu não tenho mais aqueles, foi colocado fios de quiche, uns negocinhos ferros lá que foram colocados no meu pé, platina, não sei o nome dessas coisas. Essas coisas todas que foram colocadas já foram retiradas. Eu fiz 13 cirurgias, fiz enxerto. Eu passei quase um ano sem andar, de cadeira de rodas, de muletas. E realmente eu cumpri minha promessa daí. Depois desse acidente, o que eu fiz? Eu fui buscar, tipo assim, eu fui
Comecei na igreja, comecei a buscar, comecei a ler, tipo, comecei a ler a Bíblia assim, final de semana, eu passava lendo, eu queria entender aquilo, eu falei, não, eu vou, tipo, eu quero entender. E à medida que eu ia lendo, aquilo ia me preenchendo, e eu fui gostando muito daquilo, sabe, gostando mesmo daquilo, e eu não tinha mais vontade de sair, de beber, de festar, de fazer as coisas de antes, eu queria ficar lendo, assim, então eu comecei a ler livros, ler pra caramba, assim, livro, Bíblia, e comecei a entender. Comecei a ir nessa igreja que essa minha amiga falava, tudo. Eles iam me buscar lá em casa de cadeira de roda, colocavam minha cadeira de roda no porta-mala, né, do carro, me levavam. Depois eu já estava toda metida, depois de muleta, não precisava mais da cadeira. Enfim, e esse período foi um período que eu passei, assim, tipo, buscando muito. Deixa eu mostrar umas fotinhos aqui pra vocês no hospital. O Didi me ajuda aqui. O Didi tá aqui comigo, a Marielle tá aqui comigo também, que são da minha equipe. Dá um oi aqui, Didi. Didi tá aqui. Dá um oi, Mari. Essa aqui é a Marielle, gente. Oi, a Marielle, pessoal. Ela é da minha equipe, ela é uma psicóloga e uma coach excelente também, ela faz parte da minha equipe e eles estão aqui comigo. Aqui, essa fotinho, não sei se vocês estão vendo. Essa fotinho aqui, essa mulher é a tia Ângela, era uma enfermeira, tipo, tinha vários enfermeiros que cuidavam de mim. Mas a tia Ângela era muito especial, ela cuidava muito de mim, ela era muito carinhosa. Você consegue subir um pouquinho aqui, Didi, só pra galera ver o telefone da época, que muitos acho que nem conhecem. Não sei se dá pra vocês verem, gente, do lado direito aí tem o telefone, que é daquela época do telefone de discar ainda. Ali, ó, estão vendo? Só pra vocês darem uma olhadinha, pode baixar, Didi, só pra eles verem mesmo. Então, essa era a tia Ângela que cuidava de mim. Deixa eu ver. Posso clicar aqui, Didi, pra ver mais fotinhos? Aqui no hospital também, tipo, eu ia me recuperando, né? Aqui fazendo piada, aqui já tava boa, né? Que aqui, ó, eu já tava fazendo piada de tudo, tipo, zoando, né? Com a minha perna. Bem moleca mesmo, de bonezinho aqui. Ó, eu fiquei enfaixada, gente. Tá vendo até ali onde que tá enfaixada a minha perna? Eu fiquei enfaixada. Isso daqui depois foi colocado gesso. Só a parte que tava lá, tipo, em carne viva, assim, que ficava de fora só com a faixa. Mas eu fiquei com gesso na perna por 6 meses. Então a minha perna, imagina, ela ficou quase do tamanho do meu braço. Ela foi atrofiando quando eu tirei, depois de 6 meses. Claro que eu trocava de tempo em tempo. Mas quando eu tirei de vez, assim, depois de 6 meses, ela ficou muito fininha, atrofiou todo, assim, o lado esquerdo. Foi muito tempo de fisioterapia, de tudo pra eu, né, voltar ao normal. Então, aí comecei a buscar tudo. Só que, lógico, eu ainda tinha algumas dúvidas, eu ainda, tipo, falava, meu, será que eu tô pirando? Será que tô viajando na maionese? Tô, né, ficando fanática, não sei. Mas o que aconteceu? Teve um dia que eu fui na igreja, fui num culto lá, e tinha um missionário, eu não lembro de que país que ele era. Tinha um missionário e assim, a igreja tava cheia, lotada de gente, e eu, tipo, tava lá no meio da multidão, assim, eu não tava nem na frente, nem por último, nem no começo, eu tava bem no meio, sabe, não tava nem numa lateral nem outra, eu lembro que eu tava bem no meio, eu tava com uma camisa xadrezinha de azul e branco, assim, e o cara tava lá pregando tudo, e eu lembro que ele olhou pra mim, no meio da multidão, assim, no meio de todo mundo, ele olhou pra mim e falou assim, você que tá de blusa azul, que ela era mais azul, né, xadrezinha de azul. Daí ele falou assim, você que tá de blusa azul, vem aqui na frente. Eu olhei pros lados assim, daí ele falou, não, é você mesmo. Aí eu falei, ih, caramba, daí fui, né? Aí ele começou, tipo, profetizar algumas coisas sobre a minha vida, só que eu fui bem cética, eu ainda era cética, eu tava lendo, buscando, porque eu dei minha palavra que eu ia fazer isso, então eu tava buscando, lendo, estudando, tudo. E aí ele olhou pra mim e falou, que Deus tinha um grande propósito na minha vida. Ele começou a falar como se ele fosse Deus, assim. Que Deus tinha um grande propósito na minha vida, que eu ia cruzar fronteiras testemunhando do amor dele, que pessoas do mundo traduziriam a minha língua. Enfim, ele começou a falar muita coisa. E eu ainda meio cética, né? Vou saber se ele fala isso pra todo mundo e tal. E aí ele falou assim, eu te livrei daquele acidente. Ele falando como se Deus estivesse falando através dele, né? E eu te livrei daquele acidente, porque você vai cruzar fronteiras testemunhando do meu amor e do que eu fiz na tua vida. E naquele momento que ele começou a falar do acidente, de outras coisas, um cara que veio de outro país, que nunca me viu na vida, nossa, tipo, eu lembro que meu corpo esquentou total, assim, eu não consegui ficar em pé, sabe, de tão forte que foi aquilo.
E depois disso isso começou a se repetir. Aonde eu ia aparecia alguém que nunca tinha me visto, que não me conhecia, que chegava e me entregava uma palavra semelhante. Um dia eu tava num estádio, teve um congresso assim, num estádio de futebol, então as arquibancadas estavam cheias. Lá na frente, tipo assim, onde seria a trave do gol, foi colocado um palco. E ali embaixo, onde os jogadores jogam, era cheio de gente, assim, lotado. Então tava todo mundo ali e eu tava lá atrás, no final. E eu lembro que uma hora eu tava de olho fechado, assim, concentrada, meditando, orando e tal. E tinha era um profeta, um americano que tava também. E esse cara, tipo assim, como eu tava de olho fechado, eu não tava vendo ele. Esse cara pulou lá do palco, depois as pessoas, depois eu soube, lógico, ele pulou do palco e ele foi andando. Ele foi andando no meio daquela multidão toda lá e ele chegou em mim. E quando ele chegou em mim, ele colocou a mão em mim e eu continuei de olho fechado, eu não abri meu olho, eu não sabia que era ele. Depois eu comecei a ouvir porque o microfone grande estava ligado. E daí ele falou a mesma coisa. Alguém começou a estar fazendo alguma reforma aqui no prédio, gente. Começou a batidinha, mas nem esquenta. Aí ele falou a mesma coisa. Ele falou que Deus estava me tornando mãe de multidões, de nações, que eu ia cruzar fronteiras, as mesmas coisas que aquele outro missionário falou, que as outras pessoas falavam. E isso começou a se repetir muito. Onde eu ia, alguém que eu não conhecia me falava isso, sabe? E esse cara falou que o impacto que eu ia causar na minha geração era muito grande e tal, enfim. E eu sentia a verdade, alguma coisa testificava aqui dentro. E eu lembro que eu chorei muito, assim, depois todo mundo, porque, nossa, todo mundo queria chegar perto do cara, assim, e o cara pulou lá, era um senhor, já um homem, e ele pulou de cima do palco e foi andando no meio da multidão até chegar em mim, e todo mundo, meu Deus, ele foi em você, eu não acredito, e ele falou as mesmas coisas que eu já tinha ouvido antes. E eu falei, bom, tem alguma coisa aí pra mim então, né? Então deve ter, são confirmações, não é um fato isolado, que eu sou muito assim de analisar em tudo, gente. O comportamento de uma pessoa, se acontece uma coisa, peraí, mas isso é um fato isolado ou é uma frequência de fatos? Aí, eu comecei a prestar atenção nisso, nessas profecias que eu recebia constantemente de pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. E foi indo, eu fui estudando, continuei vendo missionários, e aí chegou um dia que eu falei, que eu decidi ser missionário. Eu falei, quer saber? Eu comecei, me sentir tão bem comigo mesmo, começou, a acontecer tanta coisa boa na minha vida e mudar tanta coisa que eu falei, eu quero ser missionária, eu quero ajudar as pessoas. Deus me ajudou tanto, eu tô com meu pé aqui, eu faço tudo, gente, eu corro, eu faço bicicleta, eu malho, eu treino. Tem um vídeo que depois vocês podem olhar depois da live que se chama Levante-se, você não nasceu para ficar caído. E nesse vídeo eu mostro a foto do meu pé hoje, até esqueci de colocar fotinho aqui, tá bem corrido esses dias. Mas lá eu mostro o meu pé como que ficou hoje, assim, ele tem uma cicatriz enorme, mas que eu amo, que eu beijo ela, que eu sou apaixonada por aquela cicatriz, porque tem uma história muito linda por trás dela, né? E, enfim, decidi ser missionária. Só que quando eu decidi ser missionária, né, uma amiga minha que desfilava comigo, lá atrás, ela falou assim, Mari, o fotógrafo tal, tu vai vir pra Foz, vamos marcar de fazer um book com ele e tudo. E daí eu falei, eu adorava foto, adorava fotografia, adorava essas coisas de desfile, de tudo. Daí ela, vamos fazer um book. Daí eu falei, tá bom, vamos fazer um book. Mas passou um tempo e eu me esqueci disso. Naquela noite eu fui dormir muito tarde, na noite anterior ao book. Eu fui dormir muito tarde e aí no outro dia, era umas 7 da manhã, minha amiga me liga, Mari, é o book, vamos, levanta. Daí eu falei, Eu falei, não acredito. Daí eu falei, eu fui dormir tarde, não tô a fim de fazer esse book. Como que não? O cara veio de lá, não sei da onde, você não vai fazer o book, a gente combinou que ia fazer tudo. Beleza, ela vai eu, né, toda descabelada, vamos lá fazer o book. Daí fui, a mulher fez a maquiagem, tudo, fiz as fotos, mas fiz assim, por fazer, porque eu gostava de foto mesmo. Aí a gente fez o book. O que aconteceu? O fotógrafo pegou e colocou uma foto minha no jornal, desse tamanho assim, uma foto bem grande no jornal, era Copa do Mundo ainda na época. E o que aconteceu? Esse jornal chegou na mão de um presidente de uma agência de modelos em São Paulo. Esse presidente, ele tinha pego 50 meninas de uma agência chamada Elite, que ele estava fazendo uma seleção. E ele falou que quando ele viu a minha foto, ele pegou e parou com a seleção e foi atrás do jornal, que conseguiu o telefone do fotógrafo, que passou o meu telefone. E esse cara me ligou. Ele falou, olha, aqui é o fulano de tal, eu sou presidente da agência de modelos aqui de São Paulo, da agência tal, babá. E falou, eu queria conversar com você, eu tô fazendo uma seleção e eu quero conversar com você. O nome dele era Hilton Putzka.
E agência, eu acho que era Kakeiba, uma coisa assim. E ele falou, eu quero conversar com você, eu tô fazendo uma seleção e, nossa, e a tua foto, quando eu vi a tua foto no jornal, era exatamente esse perfil que eu tava buscando. Eu posso ir até aí, viajar até aí pra gente conversar, pra eu te fazer uma proposta e tudo? Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, pode. Aí ele falou assim, esse cabelo que você tem é teu mesmo? Esse cabelão? Eu sempre tive cabelão, sempre tive juba, gente. Esse cabelão é teu mesmo e tal, é natural? Eu falei, sim. Daí ele falou assim, então tá bom. Daí ele marcou lá uma data pra vir pra Foz, né? E aí eu fui contar pro meu líder espiritual. Eu falei, olha só, nossa, eu quero ver minha foto no jornal lá em São Paulo. Chegou meu, eu nem sabia que o fotógrafo tinha colocado minha foto no jornal, não sabia. Foi uma surpresa pra mim, assim. Quando ele falou do jornal, eu falei, mas que jornal? Eu não tinha ideia. E aí eu fui contar pro meu líder e meu líder falou assim, olha, Marinalva, isso daí vai acabar com o teu ministério. É uma proposta que veio para justamente acabar com os propósitos que tem na tua vida, com o ministério que você tem. Você sabe que você tem um chamado grande e tal, o teu ministério. E isso vai, tipo, atrapalhar os planos, né? E você decidiu ser missionária, que já tava tudo certo pra eu ir, né, gente? Daí eu falei, bom, tá bom. Então, entre escolher um sonho meu, tipo, uma coisa que eu gostava e agradar a Deus, porque na minha cabeça eu tava, né, tipo, eu queria agradar a Deus, eu queria cumprir com a minha palavra de servi-lo, tudo. E aí o cara veio pra Foz, ele ficou lá no Hotel Mabu, eu convidei uma amiga minha, né, da igreja na época, a Paty, hoje ela mora em Curitiba, e nós fomos no jantar. Só que antes de ir no jantar, o que eu fiz? Eu fui lá e cortei o meu cabelo aqui. Eu falei, eu vou ficar bem feia pra ele não me escolher, pra quando ele me ver pessoalmente e falar assim, não, você não é nada do que eu tinha visto, então não quero, eu me enganei. Aí fui lá e cortei meu cabelo aqui pra ficar bem feia, coloquei um arquinho e, gente, eu acho lindo o arquinho, mas eu não fico bem de arquinho. E eu coloquei uma roupa assim de nona, uma roupa nada a ver, assim, bem feia mesmo. E fui. Daí quando eu cheguei, tipo, ele se apresentou tudo, ele, meu, o que você fez no teu cabelo? Que louca! Eu falei, eu cortei. Não falei por quê, eu falei, cortei. Daí eu falei, agora ele não vai querer, né, e tal. Daí tá, nós jantamos tudo, daí ele falou, tá, isso aí não tem problema, a gente dá um jeito. Aí ele falou que estava fazendo essa seleção, que quando ele viu minha foto, né, ele decidiu, e ele me fez a proposta de ir pra lá e começar a trabalhar como modelo. Eu já ia começar a fazer outdoor no Brasil todo, que era a campanha que ele estava fazendo na época. E eu falei assim, olha, eu te agradeço muito pelo convite, mas eu não vou aceitar porque eu decidi ser missionária. Dele, o quê? Eu falei, eu decidi ser missionária. Ele, como assim missionária? Eu falei, missionária, ajudar as pessoas, eu quero estudar. Tipo, eu quero, né, eu quero fazer teologia, eu quero estudar e eu quero ajudar pessoas, quero ser missionário. Daí ele falou assim, guria, você é louca? Você tem noção da oportunidade que você tá jogando fora? Você tem noção que entre milhões de meninas dariam tudo pra ter a oportunidade que você tá tendo agora? Você tem noção do dinheiro que você pode ganhar com isso? E daí eu falei, sim, e eu te agradeço muito, muito mesmo, mas eu vou ser missionário, eu decidi ser missionário, então eu não vou poder aceitar seu convite. E lógico que o cara ficou louco, me achou uma louca, bitolada das ideias, mas eu não aceitei o convite. A partir desse convite é incrível, assim, sabe? Porque quando os maiores convites, que nem eu falei, os desfilezinhos que eu fazia antes, tipo, super simplesinho, desfile pra loja ou comercial, alguma coisa assim, nada demais. E quando eu decidi ser missionária foi quando vieram os maiores convites. A partir daí depois surgiu uma outra seleção de uma outra empresa que veio de fora, que eu fui escolhida. Recebi convite para pousar para Playboy. Enfim, vários convites começaram a surgir e eu falei não para todos esses convites. E peguei e fui para as missões, que se chama Jocum, que significa Jovens com uma Missão. Ah, deixa eu mostrar a fotinho aí para vocês que foi pro jornal. A fotinho que fez sucesso. Foi essa daí, gente. Foi essa foto que o cara viu e que ele falou que era exatamente esse perfil. Que aí ele perguntou, você ainda tem esse cabelo, é teu mesmo e tal? Eu falei, sim. E, nossa, eu tava com cara de sono ainda, que tinha dormido tarde. Deixa eu passar mais uma aqui. Aí, ó. E aí esse aqui o fotógrafo colocou no jornal, lá, Marinalva Calegari de Foz, enfeita a segundona em ritmo de Copa do Mundo. Rudy Bodanese, o nome do fotógrafo. Eu nem sabia dessa foto, mas foi essa foto aí que levou o cara a vir atrás, né? Enfim, eu fui pra Jocum
E estudei para ser missionária, tudo. Jocum significa Jovens com uma Missão, é uma junta missionária que tem mais de 120 países ou mais países hoje, eu não sei, onde pessoas doam as suas vidas. Tem pessoas de todos os, né, tem médicos, tem dentistas, tem pessoas de todos os tipos oferecendo os seus trabalhos para ajudar pessoas. E eu fui para lá com mais 2 amigas aqui de Foz, nós decidimos ser missionárias e tal. E esse lugar que a gente ficou era 22 quilômetros assim de estrada de chão no meio do mato, é tipo um mosteiro, pra quem, né, pra entender melhor assim. Então era uma casa grande que a gente ficou de 2 pisos, a parte de cima era toda de madeira, assim, bem simples, sem pintar, assim, dentro. E eu lembro que tinha bastante cupim ainda. Foi tipo assim, foi uma experiência muito louca, porque lá a gente tinha que acordar muito cedo, tinha uma rotina, se não me engano era às 6 da manhã. A gente acordava às 6 da manhã, daí a gente escovava os dentes, daí a gente ia ter o nosso devocional, que devocional significava um tempo com Deus, que você ia lá pros potreiros, no meio do gado, porque não tinha nada. Lá naquele lugar eles ainda usavam carro de boi, eu não sei se vocês já ouviram falar, as pessoas andavam descalço com aqueles facão na cintura, os caras, e daí tinha uma igrejinha lá que fazia parte da comunidade, tipo uma aldeia, sei lá, e as pessoas, algumas iam com o chinelo na mão, assim, descalço, chegava lá, lavava o pé e colocava pra entrar na igreja. Então, assim, eu já tinha ouvido falar disso, mas eu não imaginava que isso acontecia, né, tipo, que isso ainda acontecia, e assim, foi um lugar bem isolado que a gente ficou. E lá eu comecei a ter muitas experiências, né, e eu lembro que eu ouvi falar, assim, que a gente tem a tendência de associar a Deus a imagem que a gente tem do nosso pai biológico. Então, tipo, como meu pai biológico ele não tinha, né, assim, esse negócio de amor, de carinho, de afeto, de conversa, eu sentia muita falta disso. E eu lembro que eu comecei a falar pra Deus, eu quero sentir o teu amor de pai por mim, me deixa sentir o teu amor de pai por mim, me deixa sentir o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão, as coisas que eu não tive do meu pai biológico, me deixa sentir de você, se você é pai, se você é amor, então me deixa sentir esse amor. E lá eu comecei a ter experiências. É assim, ó, eu e as meninas, essas 2 amigas que fomos, nós ganhávamos R$50 da igreja, né? Tipo assim, pra comprar, tipo, desodorante, essas coisinhas, porque era um tempo de a gente viver pela fé, que eles chamam, tipo, viver pela fé, na dependência de Deus. Então a gente aprendia lá que Deus era pai, era amor e que Ele ia prover. Então, que a gente não era pra gente falar pra ninguém as nossas necessidades, assim. Eu nunca, nesse tempo todo, eu nunca liguei pra minha família pedir dinheiro. Eu falei, então eu quero experimentar isso. E eu comecei a viver algumas experiências. Eu lembro que de manhã, quando eu ia lá pro meio do pasto pra orar, pra falar com Deus, eu lembro que um dia eu tava com muita vontade de comer chocolate. E ali era, tipo, isolado, assim mesmo. Aquela casa lá no meio do mato tinha uma mercearia que se chamava, uma mercearia muito pequenininha, assim, que tinha no máximo de doce e paçoca, uma coisa assim. E ovo, que às vezes a gente comprava para comer uma coisa diferente, uma bolachinha assim, mas nas segundas-feiras a gente tinha um dia de folga e a gente pegava o ônibus e ia pra cidade para comprar, sei lá, uma bolachinha, uma coisa diferente. Eu lembro que eu tava com muita vontade de comer chocolate e teve uma manhã que eu fui lá pro pasto, né, para ter o meu devocional, aquele momento com Deus, tudo, e eu falei, pai. Daí, nossa, soou muito falso assim quando eu chamei Deus de pai, porque eu não sentia, sabe? Eu não conseguia chamar ele de pai, porque não, sei lá, não tinha essa intimidade. Mas falei, quer saber? Eu vou tentar. E daí eu falei, pai, que vontade de comer um chocolate. E daí eu falei, putz, chocolate é tão supérfluo, né? Eu tô pedindo pra Deus chocolate, tem gente passando fome e tanta necessidade. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu voltei pro meu quarto, a gente dormia em beliches, várias meninas juntas, no mesmo quarto. Cada uma tinha a sua cama, né? Sua beliche lá. Quando eu voltei pro meu quarto, tinha um montinho de chocolate, assim, vários bombons e um bilhetinho escrito assim, Mari, Deus é fiel. E eu lembro que eu abri a boca chorando porque eu não falei pra ninguém que eu queria chocolate. Eu fui lá no meio do pasto, no meio do gado lá, e falei pra Deus, e quando eu voltei o chocolate estava em cima da minha cama, e eu lembro que eu chorei muito, e a partir dali muita coisa começou a ser quebrada em mim, assim, sabe? Muita barreira começou a ser quebrada, eu comecei a sentir um amor que eu não sentia antes, que eu não sentia até então, e aí eu comecei a buscar esse relacionamento que as pessoas falavam, relacionamento com Deus, tudo, e eu comecei a ter muitas experiências assim. Eu lembro que um dia acabou o meu perfume, e eu pedi pra Deus, falei, pô, deu certo esse negócio, eu pedi bombons do chocolate, veio chocolate, e daí eu falei, Deus, meu perfume acabou, e agora? Tipo assim, eu queria muito um perfume e tal.
E fui lá e orei e falei só pra Deus, porque a gente não podia falar pra ninguém das nossas necessidades. E uma mulher daqui de Foz, o nome dela era Maria Regina, eu lembro até hoje, ela pegou e mandou uma caixa pra gente, pra mim e pras outras duas meninas, a Ana e a Carlinha, minhas amigas que foram junto, mandou uma caixa pra gente com tudo de 3, assim, tipo, 3 pacotes de absorventes, 3 camisetas, 3 não sei o que, tudo 3 pra gente dividir. A igreja também mandava bastante coisa pra gente na época, quando alguém ia, né, foi em Santa Catarina isso. Aí, tudo foi abrindo assim, tudo tinha de 3, um pra cada uma, um pra cada uma. Só que chegou uma hora que chegou num perfume, e era um perfume que eu usava e que eu gostava. E essa mulher, né, não me conhecia assim intimamente, só tipo, oi, tá, tchau. E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, um perfume. Eu lembro que foi a Carlinha ainda na época que pegou a carta e começou a ler. E ela falou, tô mandando isso, uma pra cada uma, não sei o que. Porém, e quando eu vi que era um perfume só, eu olhei e falei assim, nossa, um perfume. Eu falei, mas só tem um. Eu falei, eu vou ficar quieta, porque se só veio um, é pra gente dividir, pra gente usar junto o perfume. Era bem assim mesmo, tá, gente? Bem dependência mesmo, assim, de Deus. Depender total. Nunca peguei o telefone e liguei pra minha família pedir 1 centavo, nada. Eu queria viver aquela experiência, eu queria sentir aquilo, sabe? Ela falou assim, tem uma carta aqui. E daí tá, a carta, a Rê falava assim, olha, eu mandei uma de cada coisa pra cada um de vocês, porém o perfume é pra Marinalva. Eu senti no meu coração de mandar pra Marinalva. E aí, lógico que eu abri a boca de novo, chorando. E aí eu comecei a ter várias experiências. Eu não vou ficar aqui falando pra vocês de todas, não tem como, né, falar de todas as experiências que eu comecei a viver. Enfim, começou a quebrar e curar muita coisa dentro de mim. Começou a curar muita coisa. Começou a desenvolver muito amor. Comecei a desenvolver muito amor por mim mesma. Me dar aquele amor que eu não tinha recebido. Entender que os meus pais não me deram aquilo que eles não receberam também. E começou um processo de cura muito grande na minha vida. E foi uma experiência, assim, muito louca, muito bacana. Deixa eu mostrar umas fotinhos aqui pra vocês lá da Jocum. Ó, Jocum, vocês estão vendo ali, jovens com uma missão. Aqui foi lá no meio do mato, tem alguns alunos ali, né, comigo, que foram também, que decidiram ser missionários. Aí aqui era aniversário, não lembro de quem, mas aqui é o pessoal, assim... Então, a gente acordava cedo, escovava os dentes, tinha esse momento, né, de ir pro meio do pasto pra orar. Depois a gente voltava, tomava o café da manhã e cada pessoa tinha direito a 2 fatias de pão com margarina e uma xícara de café com leite. E aí tinha sempre alguém de dieta e eu ficava de olho na fatia que ia sobrar de alguém que tava de dieta. Aqui eu lá em cima do palco fazendo teatro, né? Eu pregava, fazia teatro também para muitos jovens, assim. A gente fazia na rua, nas escolas, em todos os lugares, evangelizando. Então eu tô lá com aquela blusa branca, tava fazendo um teatro ali que se chamava Marionete. Aqui foi no dia da minha formatura. E tem os alunos ali, familiares também, que foram de alguns. Aqui um trabalho, a gente tinha acabado de fazer um teatro também, alguns alunos com o pessoal. Eu tô ali pintada com o rosto de azul. Não lembro qual é o nome dessa peça que a gente apresentou. Aqui era a Noite das Nações. E eu achava muito legal, assim, gente, porque, tipo, toda noite a gente tinha sopa, né? Era sempre, tipo, a mesma comida, tinha sopa. Nos sábados à noite tinha cachorro-quente, que era algo especial, e daí tinha uma noite temática, que era a Noite das Nações. Eu tava, acho que não lembro, de árabe, alguma coisa assim, eu lembro que tem foto que tava com um negocinho no rosto. Aqui com alguns alunos também. Aqui foi uma festa que a gente fez, não sei do que, eu sei que a gente se divertia. Olha, era tudo muito simples, um casarão, assim, muito simples, mas a gente se divertia pra caramba. Aqui acho que era uma festa brega que a gente fez, uma coisa assim. Aqui com alguns missionários da África, porque vinham missionários de vários lugares pra dar aula pra gente. Depois do café da manhã, a gente tinha aula todos os dias até 1 da tarde. Aqui foi o dia da minha formatura, essa aqui de cabelo enrolado que tá entregando meu diploma era minha líder na época, né, na Jocum. Aqui eu tava no estábulo limpando o cocô lá das vaquinhas. A gente fazia tudo, tinha que lavar banheiro, limpar chão, lavar as panelas até brilhar, tinha que limpar o cocô o esterco lá das vacas, carpir, eu lembro que tinha uma época que tinha bolha na mão, assim, da inchada. Então aqui eu tava feliz, olha a minha cara, eu tava feliz, tava com a minha botona de borracha ali, limpando, depois tinha que jogar água, deixar tudo bem limpinho. É meio que tipo um exército, assim, sabe? Aqui eu lá nas panelas,
tava usando um óculos de descanso na época que eu achava bonito usar óculos, ó. Aí, tipo, eu lembro que essas panelas a nossa líder fazia a gente arear, mas lavar, assim, até a gente conseguir se enxergar. Aqui no jornal saíam uns trabalhos que a gente fazia. Aqui era meu quarto, a beliche aqui da esquerda, que quase não dá pra ver embaixo, era a minha cama, aqui são algumas alunas. Nossa, muito legal, gente, muito legal. Então, assim, cada uma tinha uma partezinha do armário bem pititica, só tinha o necessário mesmo pra pôr a roupa, né? E um ajudava o outro. Aqui eu fazendo teatro de novo, né? Acho que era num colégio, não sei. Aqui de novo. Aqui na rua. Do outro lado, aqui na frente, tinha um monte de gente parado, né? Que foi tirado foto da frente. A gente colocava caixa de som e fazia teatro onde fosse. Aqui meu certificado da Jocum. Então esse foi um tempo que eu vivia essa experiência, assim, era meio, tipo, meio exército mesmo, como fala, tipo, a gente acordava cedinho, mas era super gostoso, acordava cedinho, tinha o devocional, tomava café, cada um tinha direito a 2 fatias de pão com margarina e uma xícara de café com leite. Daí quando tinha as meninas de dieta, eu falava, você vai comer tua outra fatia de pão? E daí eu comia, tipo assim, o almoço também era, assim, a gente não passava necessidade, a gente de jeito nenhum, assim, mas não tinha aquela, tipo, né, farturas, coisas e tal. E à noite era sopão e no sábado à noite tinha cachorro quente, só que, assim, era gostoso. Foi muito gostoso ver essa experiência. De lá, quando terminei, quando eu me formei, eu queria ir para as nações, queria ir para África, para China e tal. Só que aí o meu líder falou que primeiro eu teria que trabalhar aqui no Brasil, ganhar as pessoas daqui, ajudar as pessoas daqui, depois eu ajudaria as outras nações e tudo. Enfim, eu comecei a trabalhar como missionária 24 horas por dia. Então, assim, eu comecei a trabalhar tanto em, tipo, sabe, dando palestras para grandes multidões, para pessoas, assim, para muita gente, quanto ir nas favelas de porta em porta, bater, e a minha vida, tipo, era isso. Aí eu tinha discípulos, eu tinha bastante discípulos, eu cuidava de pessoas, eu pregava, eu fazia os encontros, os retiros. Aqui eu tava dando palestra no Rio Centro, num centro de convenções do Rio de Janeiro gigantesco para milhares de pessoas. Eu não tenho mais as fotos, gente, eu procurei, assim, tipo, e eu procurei essa semana ainda as fotos correndo, não encontrei muita coisa. Enfim. E então, assim, eu fazia de tudo, desde ir nas favelas, evangelizar, até pregar, viajava, né, as pessoas me chamavam, viajava, dando palestras, tudo. E aí eu fiz um propósito com Deus, chegou uma época que eu fiz um propósito com Deus, porque aqui, ó, aqui eu já tinha cortado, tava com o cabelo crescendo ainda, que foi a época que eu tinha cortado lá. Fiz um propósito com Deus, que eu queria, assim, tipo, santidade radical, eu queria me ir de cabeça. Eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e vissem a Marina Alva, porque tinha gente que me falava assim, você é muito bonita pra ser missionária. Como se tivesse que ser feia pra ser missionária, né? Tipo, você é muito bonita pra ser missionária, que desperdício você ser missionária. Eu escutava isso de pessoas, assim, da igreja, né? Mesmo. E aí eu peguei, raspei minha cabeça, fiz um propósito com Deus, passei máquina zero. Nesse tempo eu parei também de fazer a sobrancelha, de fazer as unhas, de usar joias e de usar maquiagem. Então aqui eu tô... Mas não tem nada a ver com a religião que eu tava, não tem nada a ver com a religião o fato de eu ter raspado a cabeça. Foi uma coisa minha mesmo, um propósito que eu fiz. E depois que eu fiz esse propósito, como eu tinha muitos discípulos, assim, né, pessoas que eu cuidava, tudo, vários discípulos começaram a raspar a cabeça também no sentido, Mari, estamos juntos, tô contigo, e assim, tanto meninas que tinham um cabelão gigante, assim, quanto meninos começaram a raspar. E aí ontem é só que eu pedi as fotos, se uma amiga minha tinha as fotos ainda, dela encontrou uma fotinha aqui que eu tô com algumas discípulas aí que também rasparam a cabeça depois que eu raspei, no sentido, tipo, tamo junto, tô contigo nesse propósito. Várias pessoas depois foram raspando também, veio uma sequência de gente assim, raspando a cabeça. E claro que teve gente que achou que eu tava louca. Eu, tipo, depois disso, dessa época aí, eu passei por um momento um tanto difícil. Meu pai ficou doente, eu cuidei dele. Ajudei a cuidar ele por 3 anos, assim, ele ficou bem doente, então, tipo, eu tinha que conciliar ser missionária, cuidar do meu pai, dava banho, trocava de fralda, fazia a barba dele, o cabelo, dava comida na boca, tinha que bater no liquidificador, e chegou um momento que ele faleceu, né, ele morreu. Foi mais tranquilo pra mim a morte dele, porque eu já sabia que ele ia morrer, eu já tava mais preparada, assim.
Mas foi difícil e na mesma época, quase junto, morreu um rapaz que eu amava também, da igreja, que tinha me pedido em casamento, tudo. E naquela época eu era super radical, assim, santidade total. Então nós não tínhamos nem nos beijado, mas íamos casar. Ele tinha me pedido em casamento, mas eu falei, tipo, ó, beijo só depois do casamento. Sério, eu fiquei bem assim, tipo, né, eu levava a sério. Fui bem radical nisso. E ele morreu também de câncer, de um câncer muito repentino, que foi uma metástase, né? Foi metástase, então ele morreu muito rápido, então foi um momento muito difícil pra mim. E o que aconteceu? Eu comecei a me entregar demais, assim, eu vivia só pra isso, eu não vivia mais pra mim, eu não me permitia parar 2 horas pra assistir um filme, pra curtir a minha vida, eu tinha que servir. O que aconteceu, gente? Eu entrei num extremo, e todo extremo ele é doentio. Então eu me tornei, assim, fanática. Fiquei bitolada, pra falar a verdade, ajudava as pessoas de todo o coração, só que eu fui para um extremo de ajudar tanto e esquecer de mim. E lógico, com toda a situação que eu passei do meu pai, né, desse cara, tudo tipo assim, foi doloroso pra mim. Eu passei um momento assim, bem mal, tudo, onde eu passei um tempo precisando me recuperar disso, né, cuidar de mim também, olhar pra mim, voltar pra mim, porque eu tava me dedicando só pros outros. E foi aí quando eu decidi fazer psicologia. Na verdade, eu queria desde adolescente fazer psicologia, mas aí eu decidi, eu falei, eu também quero continuar ajudando pessoas, mas eu quero uma bagagem acadêmica, eu quero mais conteúdo. E foi aí onde eu fiz psicologia, me formei com louvor, assim, o trabalho que eu fiz de TCC, de conclusão de curso, foi muito aplaudido, saiu na capa do jornal. Eu esqueci, que eu tenho jornal ainda lá em casa antigo, esqueci de trazer pra vocês, mas saiu na capa, saiu dentro, foi muito comentado. Eu comecei a ser chamada pra dar entrevista na TV toda semana sobre aquele trabalho que eu fiz, que foi sobre o tabu da sexualidade feminina. Eu pesquisei desde o período paleolítico, neolítico, então assim, foi muito bacana, sabe? Aí depois, né, de fazer a psicologia, eu peguei, abri consultório, comecei a fazer as pós-graduações, as especializações, tudo. Quando há 5 anos atrás, 6 anos atrás, a minha mãe faleceu também, apareceu um câncer, que também foi metástase, foi muito rápido. Isso me abalou porque nós tínhamos nos aproximado muito. Eu comecei, né, depois disso que eu passei, até na Jocum, tudo, eu comecei a me aproximar muito do meu pai. Eu lembro que eu cheguei nele e depois que eu entendi, né, essa falta que eles tinham, que eles não deram aquilo que eles não receberam também, e eu sentia muito amor por eles, assim, muita compaixão e compreensão. E eu lembro que eu cheguei no meu pai, abracei ele e falei, pai, eu te amo, nunca tinha falado isso, nem ele pra mim, nada dele. Ele ficou com os braços pra baixo, assim, que ele não sabia abraçar, né, ele falou, tem que amar, eu sou teu pai. Tipo, esse era o possível dele, sabe? Meu pai já morreu faz tempo, 17 anos já por aí. E a minha mãe, a gente ficou muito próxima, muito próxima. Então, quando ela morreu, assim, muito rápido, quando a gente teve o diagnóstico, levou uns 15, 20 dias e ela morreu. E eu não esperava isso nunca, porque ela tinha uma super energia, ela era super forte, tudo, então me abalou bastante, eu fiquei bem malzinha. Mas aí fui me recuperando e foi nesse processo de recuperação desse luto que eu conheci o coach. E o coach, gente, foi algo assim que transformou a minha vida. Eu sei que hoje tá na modinha, muita gente faz coach, vai lá e faz um curso, eu sou coach e tal, mas tem muita gente que tem bagagem, que realmente os exercícios que tem no coach, as coisas que acontecem no coach, elas são fantásticas. Então, assim, eu sentia que eu tinha um potencial enorme, que eu tinha uma bagagem enorme, mas eu ainda me sentia, sabe, meio travada. Sabe quando parece que uma corda ainda te prende, te puxa pra trás, que você não consegue colocar pra fora todo esse potencial que você tem? E eu sentia que tinha algo, sabe, pra eu fazer. E aí quando eu comecei a fazer o coach, essas outras cordas que ainda precisavam ser cortadas, essas outras amarras que precisavam ser cortadas, elas foram cortadas, esse potencial começou a vir à tona, tudo que eu tinha, sabe? E eu comecei a trabalhar com isso e me apaixonar, e comecei a ver que os exercícios eram assim, tipo, traziam um resultado muito rápido. Aqui foi a minha formatura, quase nem gosto de falar, né? Pra variar, eu fui oradora da turma. Aqui me formando. Aqui na festa, no baile de formatura, meus irmãos me carregando nos braços, né? Aqui era a hora que a gente entra no tapete vermelho lá, que começa a andar. Aí meu irmão veio de um lado, o outro irmão veio de outro, os dois me pegaram no colo, eu levei aquela surpresa, assim, eles não me deixaram caminhar no tapete vermelho, eles me levaram no colo e foi um momento muito emocionante, muito lindo, assim. Então, gente, o coaching foi um processo, assim, muito transformador na minha vida, muito transformador mesmo. Foi depois do coaching que eu consegui dar passos que eu não conseguia dar antes, mesmo com toda a bagagem que eu tinha, toda essa bagagem da psicologia, toda essa bagagem, aquilo que eu falei dos extremos lá pra vocês, eu aprendi muito com isso. Por quê?
Antes eu vivia no extremo, né? No extremo de loucurada, de festa, de curtição, de não sei o que, não levava nada a sério. Eu vivia no extremo. Depois do acidente, eu fui para um outro extremo. E é normal, a psicologia fala isso, que quando nós vivemos no extremo, a tendência é ir para o outro extremo para depois encontrar o equilíbrio. É como um pêndulo, sabe quando você solta aquele pêndulo assim, que ele fica fazendo isso, e aos poucos ele vai parando até parar no meio. Então eu descobri assim o quanto o extremo é prejudicial. É legal cuidar das pessoas, tudo, mas a gente tem que se amar em primeiro lugar. Como que a gente vai se doar se a gente não tá se abastecendo, sabe? A gente precisa estar abastecido pra gente se doar. E foi isso que eu comecei a entender. Então, de um extremo eu fui pro outro e depois do extremo eu encontrei esse equilíbrio. E aí o coaching transformou realmente a minha vida, foi uma transformação muito grande, foi um boom daquilo que eu sabia. Tem vários vídeos, quem conhece os meus vídeos aí no canal, para vocês verem também a transformação que tem acontecido na vida das pessoas, como eu falei no vídeo inicial lá. Entra no meu canal, assiste os meus vídeos, olha os comentários que tem embaixo dos vídeos lá, do que tem causado na vida das pessoas. E foi assim muito bacana, porque quando começou esse processo de transformação na minha vida através do coaching, né, eu fiz coaching pela Febracis e pela Florida Christian Universe, e tipo assim, instituições assim íntegras, seríssimas, que eu comecei a ver os princípios, comecei a ver que resultados, que mudanças acontecem rapidamente. Os exercícios são sobre assim, tudo baseado com embasamento científico e com forte impacto emocional mesmo, para trazer essa transformação, sabe? E foi aí quando eu decidi abrir o canal no YouTube também, como uma forma de ajudar as pessoas. É uma forma de missão também, né? De ajudar as pessoas, a alcançar as pessoas não só no Brasil como fora daqui. É um trabalho, tipo, digamos, voluntário que eu faço e que tem ajudado tantas pessoas. Só que o que aconteceu? Deu o boom. Entendeu? Começou a crescer o negócio assim, mais do que eu podia imaginar, na velocidade maior do que eu podia imaginar. O meu canal começou a crescer, as pessoas começaram a me procurar de todos os lados, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Hoje, o meu nível profissional, minha vida profissional, área profissional, chegou no nível internacional. Hoje eu tô com fila de espera, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu tô com fila de espera. Eu não tô conseguindo atender toda essa demanda, são milhares e milhares e milhares de pessoas. O meu canal já passou dos 80 mil, meu Instagram passou dos, 90. E as pessoas começaram a me procurar: Mari, eu quero fazer coach contigo, Mari, eu quero fazer coach, Mari. E eu falei: meu Deus do céu. Então, assim, algo que foi uma alegria pra mim, de dar esse boom, de explodir, né? E as coisas estão crescendo, tá indo muito rápido, gente. Assim, os especialistas em marketing digital, essas coisas, que entendem, né, das mídias, redes sociais, essas coisas assim, eles falaram que é um crescimento que não é comum, que é fora do comum o crescimento que eu tô tendo, assim. E aí as pessoas vieram me perguntar: Mari, qual que é a estratégia que você usa? Como que você está crescendo desse jeito? O que você está fazendo para crescer desse jeito? E eu falei: gente, a estratégia que eu uso é realmente me importar com as pessoas. E as pessoas não são bobas. As pessoas sentem, as nossas palavras podem até mentir, mas a nossa energia não mente. Então eu acho que isso acontece porque as pessoas sentem que eu realmente me importo com elas, e elas sentem que isso que eu falo realmente foi algo que eu vivi, né? Mari, de onde que você tira essas coisas de amor próprio, de se dar esse amor, de tudo isso que você fala? Gente, da minha própria vivência, né? Agora vocês conhecendo um pouco mais da minha história, lógico que não dá pra falar tudo, que não tem como por causa do tempo, né? Imagina uma vida inteira você falar em uma hora. Mas assim, foi muita coisa que eu vivi. Então, quando me perguntam: de onde que você tira esses temas dos seus vídeos? O que você faz? Da minha própria experiência, da bagagem que eu tenho, claro, da minha vivência, da psicologia, das especializações que eu fiz, de todos os cursos. Eu passei um ano, além de formação em coach, master coach, eu passei um ano fazendo todos os cursos da Febracis, assim, fantásticos, um ano, um curso atrás do outro, assim. Então eu investi muito em mim. E eu vejo, assim, que investir na gente é um grande passo no caminho do desenvolvimento do amor próprio, porque eu tô me dando aquilo. Então, isso que eu tava falando, aquilo que tá sendo uma alegria pra mim, né, uma vitória, uma conquista, tá dando esse boom, assim, crescendo cada dia mais, e pessoas de todos os lugares aqui. Eu entrei nos comentários ali no início, tinha gente da Itália, gente aqui da Alemanha mandando mensagem, gente de Madrid, do Japão, gente de todos os lugares, assim, sabe, do Brasil todo. Então, assim, é uma alegria, né, por um lado, nossa, que bacana, que legal, tipo assim, tudo aquilo que tava aqui dentro, sabe, gente, que eu não conseguia, tipo, pôr pra fora, que eu não conseguia externalizar e desenvolver todo o meu potencial através do coaching, isso, bum, isso deu boom. E assim, foi muito rápido. Isso que eu achei legal, assim, porque o coaching, as mudanças acontecem rapidamente, você não precisa ficar num processo muito longo pra ter essa transformação. Se você se entrega, se você vai de cabeça, a transformação é certa, sabe? E aí começa a mexer em todas as áreas da tua vida.
vida. E tem coisas que acontecem que você fala, meu Deus, parece milagre, será que isso está acontecendo mesmo? E tá acontecendo. Então, voltando, aquilo que é uma alegria pra mim também começou a se tornar uma angústia. Por quê? Porque como que eu vou atender todo mundo? E aí eu comecei a ficar angustiada, porque eu recebo milhares e milhares de mensagens. Todos os dias eu tenho muito mensagem, e-mail, direct, e daí me dá um desespero, porque eu não consigo às vezes nem ler todas as mensagens, muito menos responder, né, gente? Então foi me angustiando isso também. E eu comecei a pensar, meu Deus, como que eu posso atender todas essas pessoas? Como que eu posso fazer para atender essas pessoas? E as pessoas, né, ligando, pedindo e mandando mensagem, eu falei, olha, não tem horário, tá com fila. E aí, olha só, aí surgiu isso, de poder oferecer para vocês. Essa é uma das surpresas que eu tenho para vocês. Eu tô abrindo, quem tá aí em fila de espera, quem que tá esperando, quem tá pedindo para fazer coaching comigo há tanto tempo, eu estou abrindo hoje, gente, sessões de coaching online, pacote de coaching online gravado, onde você vai poder fazer no conforto da tua casa. E outra, você vai poder fazer no horário que você quer. E outra coisa assim, ó, o pacote de coaching comigo hoje, o pacote completo custa R$12.000, tá? Eu tô abrindo hoje pra vocês essas sessões de coaching online, esse pacote completo por R$1.997. É uma forma que eu encontrei de atender essas pessoas, né? De atender quem quer fazer coaching e de uma forma acessível. Porque o canal no YouTube eu abri justamente por isso. Eu falei, tantas pessoas precisam de terapia, precisam de coach, precisam de ajuda, e tem pessoas que não têm condições de pagar, não tem condições de pagar uma terapia, de pagar um coach, e isso é uma forma de ajudar. Porém, muitas outras pessoas têm condições, querem fazer, então eu tô abrindo pra vocês isso, gente. Então assim, ó, R$1.997, né, à vista, ou então 12 vezes de R$194,56, gente. Olha isso, uma coisa que você iria pagar R$12.000, você ia fazer só uma vez e no momento que eu tivesse horário disponível. Você vai poder fazer na tua casa, na hora que você pode, e você ainda pode passar pro teu marido, pro teu filho, pra tua família poder fazer também por um único valor. E outra coisa, garantia absoluta, você não tem o que perder. Por quê? Como assim, Mari? Porque tem uma garantia de 30 dias. Se em 30 dias não houver uma mudança na tua vida, se não começar a mudar as coisas na tua vida, você pode entrar em contato com a gente e falar, Mari, não quero mais o coach, estou devolvendo em 30 dias. Se não acontecer uma diferença na tua vida, eu te devolvo todo o teu dinheiro. A gente devolve tudo, 100% você tem o teu dinheiro de volta. Então assim, ó, não tem o que você perder. Agora uma coisa, eu não quero gente que não esteja comprometido comigo, entende? Eu dou a minha palavra de dar o meu 100% aqui. Transformação total, gente. Quando eu entro no negócio, deu pra vocês verem que eu sou intensa. Quando eu entro no negócio, eu entro de cabeça, eu faço de coração, eu faço com excelência. Eu não sei ser morna, eu não sei fazer o mais ou menos. Ou, né, como tá escrito lá no Apocalipse, ou seja quente ou seja frio, morno não. Então assim, se é pra fazer, eu faço, eu vou de cabeça. Então, o maior passo que você pode dar em direção ao teu amor próprio, desenvolvimento do amor próprio, é você investir em você. Você tem que ser a pessoa mais importante da tua vida, a pessoa mais importante do universo na tua vida. Você fazer essas sessões de coaching vão trazer transformação, desde que você se comprometa. Por quê? Essas sessões serão assim, são módulos que eu vou liberando a cada uma semana, a cada 10 dias ou um pouco mais, dependendo da profundidade que foi a sessão passada e dos exercícios, da quantidade de exercícios que eu passei. Então tem a sessão, tem as sessões gravadas, no final de cada sessão tem exercício de sinestesia nas sessões, enfim, tem várias coisas, gente, para trabalhar tudo, mudança de pensamentos, de crenças, de sentimentos, pra gente acabar com as crenças limitantes e colocar novas crenças possibilitadoras em cima daquelas crenças para você desenvolver todo o teu potencial. E eu trabalho em todas as áreas da vida. Não é só profissional, ou só relacionamento, ou só sentimental, não importa que a tua queixa seja em uma área. Eu acabo trabalhando em todas as áreas da vida, porque uma área acaba puxando a outra e respingando para as outras áreas. Então assim, tem exercícios que eu vou passar, livros, filmes, exercícios para fazer no final de cada sessão. Então por isso que eu vou levar um tempo para liberar o outro módulo, cerca de uma semana, 10 dias, talvez um pouquinho mais, para dar tempo de vocês fazerem, porque tem que ter uma sequência.
Então, assim, eu quero gente comprometida. Se você não tá disposto a se comprometer, não, Mari, eu quero uma mudança na minha vida, eu não aguento mais a minha vida como tá hoje, eu quero experimentar algo novo, eu quero me dar esse presente, eu quero investir em mim, eu quero investir no meu amor próprio. Gente, todo curso que eu faço, cada investimento, cada viagem, cada congresso que eu vou com alegria, porque eu sei que eu tô investindo em mim, eu tô investindo na principal pessoa que eu tenho na vida, que sou eu, Deus e depois eu, né, gente, a gente em primeiro lugar depois. Cada investimento que você faz em você, são níveis que você vai crescendo. Que nem eu falei, eu quero pessoas comprometidas comigo. Eu sou aquele tipo de pessoa que dá o sangue, que dá o melhor quando faz alguma coisa. Então eu me comprometo 100% em fazer a minha parte no processo de transformação da tua vida. Agora você, para entrar nisso, você tem que se comprometer 100% em fazer a tua parte também. Isso vai incluir o quê? Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez todo mundo vai pro barzinho beber, não sei o quê. Você tem que ler aquele livro durante aquela semana. Você tem aquele exercício para fazer durante aquela semana. Então você que escolhe se você vai continuar nessa dor ou se você vai pagar o preço da mudança para sair dessa vida que você tá hoje. Quanto que vale você sair da vida que você tá hoje? Então, eu tô te oferecendo essa oportunidade, foi uma forma que eu encontrei de poder alcançar, poder ajudar todo mundo que quer fazer. Mas assim, olha, por favor, gente, eu peço pra vocês de coração, se você não tá disposto, sabe, a ir de cabeça, a se entregar, a realmente fazer o que tem que ser feito, eu prefiro que você não compre, eu prefiro que você nem entre nisso, porque o que me dá assim alegria, o que me dá prazer é ver a transformação na vida das pessoas. E eu vejo que as pessoas, tipo, que eu aplico o coach, assim, que fazem coach comigo, que elas se entregam, que elas vão de cabeça, que elas querem mesmo essa transformação, dá um boom na vida delas. E isso me dá uma alegria enorme. Então por isso que eu falo, eu quero pessoas que realmente querem essa mudança, querem essa transformação na vida, sabe? Porque vai ser uma alegria pra mim escutar depois, nossa, Maria, minha vida mudou, a minha vida transformou, eu nunca imaginei que isso podia acontecer, que são coisas que eu escuto todos os dias. Gente, se eu escuto isso, se eu leio isso nos comentários, nos vídeos, sem as pessoas terem contato comigo, só através do vídeo já acaba acontecendo essa transformação, imagina sessões de coaching. Olha no meu Instagram, naquelas bolinhas que ficam em cima lá, depoimentos, sabe? Dá uma olhadinha lá nos depoimentos que as pessoas me mandam, através dos meus vídeos, o que tem acontecido na vida delas. Então imagina através de sessões de coaching, a transformação, sabe, que vai acontecer na tua vida. Mas vai acontecer se você fizer a tua parte. Quando chega um cliente eu sempre falo assim, olha, 50% da transformação que vai acontecer na tua vida vai acontecer aqui, através de mim, através dessa sessão. Eu banco a minha parte, entendeu? Eu banco. Agora, os outros 50% depende de você. Aquilo que eu sempre falo, não adianta você ir no médico com uma dor, com uma doença, aí chega lá o médico vai falar, você tem que tomar esse remédio por tantos dias, você tem que tomar esse antibiótico, você tem que fazer isso e aquilo. Você não faz nada disso e você volta lá e fala, doutor, não mudou, eu tô com dor ainda, não, os sintomas não passaram. Tá, mas você tomou o medicamento, você fez tudo? Não fiz. Então também não tem milagre, né, gente? Então cada um tem que fazer a sua parte. Então só entra mesmo nisso se você realmente não aguenta mais a tua vida como tá hoje, se você realmente quer uma mudança, se você quer quebrar barreiras, se você quer romper, se você quer colocar teu potencial pra fora, se você quer realmente aprender como desenvolver o amor próprio, como desenvolver a autoestima, como ter um relacionamento bem sucedido, como ser uma pessoa com uma vida extraordinária, porque eu era uma pessoa comum, por isso que a minha logo é de uma vida comum para uma vida extraordinária. Eu era uma pessoa comum, eu tinha tudo pra ficar me lamentando, pra ficar, ai, coitadinha, eu não recebi amor dos meus pais, eu tive que me virar sozinha, eu sofri tanta coisa, meu pai e minha mãe morreram, eu passei por isso, por aquilo, não sei o que. Eu tinha tudo pra me vitimizar, não quero. Eu escolhi fazer das minhas dores uma mensagem pro mundo, uma mensagem pra levantar pessoas. E você pode escolher também fazer das tuas dores uma mensagem pro mundo. Você pode se vitimizar, ficar sempre no mesmo lugar, né, na gaiola, que apresenta uma falsa ilusão, ou você pode sair da tua zona de conforto, porque na zona de conforto não acontece nada de novo. Imagina você chegar no final da tua vida e falar assim, meu Deus, eu não fiz nada da minha vida. Eu sempre falo, os maiores arrependimentos que eu tenho são de coisas que eu não fiz, porque quando eu fiz, ainda que eu errei, pelo menos eu fiz, pelo menos eu experimentei. Eu posso dizer, pô, eu fiz, e se eu não tivesse feito, eu passaria a vida me perguntando como que seria se eu não tivesse, né, se eu tivesse feito. Então hoje você tá tendo essa oportunidade de fazer algo em favor de você, de dar esse grande passo na direção do amor próprio, do amor por você mesmo, que é investir na pessoa mais importante que você tem na tua vida, que é você.
Eu vou mostrar pra vocês rapidamente os depoimentozinhos de alguns clientes meus, só pra vocês terem uma noção. Olá, o meu nome é Cláudia, eu sou bioquímica, tenho 54 anos e hoje tenho um depoimento para contar. Anos atrás eu passei por um transtorno emocional muito triste, onde eu perdi o sentido da vida. Para que se vive, para que se trabalha, nada me parecia com sentido, nada me parecia bonito, tudo era cinza, tudo era tristeza. Eu entrei em depressão. E eu contei isso para um amigo meu que me indicou fazer umas sessões de coach com a Marinalva. No início eu fiquei meio assim, de será? Mas como eu confiava nele e queria melhorar porque a vida estava muito difícil, uma ansiedade, uma angústia, um peso, uma tristeza, eu queria tirar isso e não sabia como. E parti pro coach. E graças a Deus que ele me indicou fazer coach com a Marinalva. Foi maravilhoso. Então, cada sessão eu compartilhava as minhas angústias, falava do que estava se passando no meu interior, na minha cabeça, no meu pensamento. E ela me dava exercícios para praticar, material para ler, e eu fui me transformando com esses exercícios. Eu fui acreditando em mim mesma, eu fui mudando de vida. E ela me ensinou a viajar para dentro de nós mesmos. Eu descobri a mim mesma, eu descobri os potenciais que eu já tinha. Eu descobri que eu posso fazer coisas maravilhosas. E estava tudo parado, porque eu não me olhava a mim mesma. Então o coach transformou a minha vida. Eu tenho muito a agradecer, porque eu sou antes do coach e depois do coach. Duas pessoas diferentes. Essa pessoa depois do coach tem metas, tem objetivos, tem alegria de viver. A outra eu nem quero me lembrar. Então, novamente, obrigada Marinalva por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada como você trata os teus pacientes, os teus clientes, os teus amigos. Que Deus te abençoe e você continue sempre assim. Olá, sou o Cleito Coteleschi, tenho 37 anos, sou engenheiro agrônomo e trabalho como supervisor regional de vendas. Aproximadamente 2 anos atrás, em uma visita a um cliente e amigo meu, após vários assuntos, chegamos ao assunto crescimento profissional. Foi nesse instante que eu tive a felicidade de aceitar um desafio para mim em realizar o coach. E confesso que eu não acreditava que através de algumas palavras, alguns diálogos, iria mudar os meus objetivos ou a minha forma de ser. E durante o coach, a Marinalva me mostrou o poder que as palavras têm. Então fui em busca de crescimento profissional e ela me mostrou que primeiramente eu precisaria ter um crescimento pessoal. Então antes do coach eu era uma pessoa muito negativa, usava muito a palavra eu queria, ou eu não consigo, ou eu não posso. E eu achava que para minhas conquistas eu precisaria sofrer bastante primeiro para depois ter as conquistas. Após o término do coach, alguns objetivos traçados lá no início começaram a acontecer. Confesso que quando tracei os objetivos eu não acreditava que isso iria acontecer, ou se fosse acontecer iria demorar muito tempo. E para surpresa minha, muitos fatos positivos aconteceram. Realizações profissionais estão acontecendo e também pessoais. Então tenho aqui que agradecer a doutora Marinalva por você ter me mostrado o potencial que eu tinha e que eu mesmo estava me boicotando. Após o coach, libertei esse meu potencial e realizações estão acontecendo. E tenho certeza que daqui para frente muito mais irá acontecer. Obrigado e até mais. Meu nome é Doreen, eu sou formada em Direito, mas nunca exerci. Em 2016 eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Naquela época eu estava com 43 quilos. Estava uma situação bem deplorável. E eu falei, então vamos ver qual que é essa, né? Eu acho que agora está no momento de encarar esse coach, né? Olha, eu só sei dizer assim que a primeira sessão foi amor à primeira vista. Me apaixonei pela Mari. Eu me conectei tanto com a energia dela e, assim, eu esperava ansiosa pela próxima sessão. Eu havia me divorciado e realmente acabava comigo, né? De achar que não existia possibilidade de ter uma vida pós-divórcio. Então eu cheguei, assim, todo esse problema pra Mari e falei, e aí, me ajuda, né? O que eu posso fazer? Não tinha muita esperança, assim. E desde a primeira sessão, a Mari, até na época eu tinha uma viagem marcada, eu não queria ir por várias crenças e medos. E ela bateu a mão na mesa e falou, você vai. Para de se boicotar, você vai. Olha, foi graças a essa viagem que minha vida mudou radicalmente.
Essa viagem muitas coisas aconteceram, muitas coisas mesmo, e graças a esse empurrão que a Mari me deu. Ela teve que me dar vários empurrões, porque foi norte e sul, divisor mesmo. E como que eu tô hoje? Eu estou simplesmente radiando, estou feliz, estou numa situação que eu nunca na época imaginaria que eu estaria. Esse ano de 2019 eu começo o terceiro ano de faculdade de medicina. Era um sonho bem guardadinho aqui, que eu trabalhei com a Mari e hoje ele é possível, hoje acontece. E os outros desenhos também estão acontecendo. Hoje eu já tenho outra pessoa maravilhosa na minha vida e só coisa boa aconteceu. Tudo que eu quis, tudo que eu planejei aconteceu, está acontecendo. Aplico as técnicas diariamente. A gente não pode esquecer de aplicar, porque o coaching depois fica aqui dentro, a gente tem que continuar ele, né? E eu sempre tenho a vozinha da Mari aqui me falando, né? Sempre, não desista, batendo na mesa, sendo firme comigo, como ela sempre foi. Te puxando mesmo, literalmente te empurrando só pra frente. E isso a Mari fez comigo. Então, assim, eu sou eternamente grata, né? Tudo que ela fez por mim. Um agradecimento pro resto da eternidade, e me ajudou muito. E hoje eu estou assim, realizada, feliz, contente, irradiando por causa dela. E aí, gente, vocês conseguiram ouvir legal aí os depoimentos? Que show, né? E o interessante é que a Doreen falou ali também no final, a Cláudia, o Cleiton, nossa, obrigada pelos depoimentos. Tem vários depoimentos, gente, eu selecionei alguns assim, quem sabe numa próxima eu mostro os outros. E a Doreen, ela falou que ela continuou fazendo os exercícios, depois que terminou o coach ela continuou, porque são coisas que a gente tem que ter autorresponsabilidade da gente se aplicar, da gente continuar fazendo, da gente dar continuidade nisso, né? Assim como a gente tem necessidade de tomar banho todos os dias, são coisas que a gente tem que praticar. Mas assim, gente, é um processo transformador mesmo. Foi algo que trouxe muita alegria pro meu coração trazer isso pra vocês, porque realmente estava me angustiando o tanto de gente me procurando, querendo fazer coach, eu não conseguindo atender todo mundo, não conseguindo responder todos os e-mails, as mensagens, e essa foi uma maneira que eu encontrei de poder ajudar mais ainda, né, e fazer um valor que muita gente vai poder fazer. Imagina, tipo de R$12.997 ou 12 vezes de R$194,56. Tipo assim, então assim, é uma oportunidade, eu vejo muito grande, sabe? Mas realmente eu peço de coração, só compre essas sessões de coach comigo, esse pacote, se você realmente quer se comprometer, se você realmente quer mudar de vida, sabe? Não espere assim, tipo, eu vou entrar, tipo, pra ver qual que é, ou se você não tá disposto a se comprometer aí de cabeça mesmo nessa transformação, nesse processo de transformação. Como eu falei, por isso que essa é a logo da minha vida, de uma vida comum para uma vida extraordinária. Hoje eu me sinto vivendo uma vida extraordinária, sabe? Mas tem muito mérito meu aqui também. Eu lutei, eu quis isso, eu fui de cabeça, eu fui com todas as minhas forças e eu continuo, eu não paro. Eu tô constantemente fazendo curso em congressos, fazendo tudo, investindo em mim. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então eu tenho que, cada gesto que eu faço, cada investimento que eu faço em mim é uma forma de me amar. E cada vez que você se ama, você cresce, você se torna mais poderoso. Cada vez que você investe em você, que você dá um passo, sabe, na direção do teu amor próprio, você cresce, você se torna maior, mais forte, você emana essa frequência e aí as portas começam a se abrir, tudo começa a vir pra você. Por quê? Porque você tá vibrando nessa frequência do eu mereço. Então quando você se dá, você tá dizendo eu mereço, e aí você vibra nessa frequência e as coisas começam a vir também. A gente vai abrir agora para vocês fazerem perguntas, mas só em relação ao coach, tá, gente? Como que é? Se vocês tiverem alguma dúvida, não perguntas pessoais, né? Porque não tem, a gente já vai passar da hora daí. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao coach, pode enviar as perguntas de vocês. Para vocês comprarem também, é só você clicar no link ali, decidir como que você quer, se você quer pagar à vista, se você quer pagar em 5 vezes, se você quer pagar em 10, em 12 vezes, você que escolhe. Estão perguntando aqui qual o prazo da duração do coaching. Depende de você, porque assim, eu vou liberar cada mais ou menos 10 dias, assim, eu vou liberar uma sessão, porque durante de uma sessão para outra tem exercícios para fazer, tem livros, tem coisas que eu vou passar, porque aquilo que eu trabalho na sessão, durante a sessão que a gente vai trabalhar ali, enquanto você tá me assistindo, a gente vai estar fazendo, eu vou passar exercícios depois que vão trabalhar em sincronicidade
com aquilo que eu passei na sessão. Então você vai precisar de um tempo também para fazer isso. Então não tem como eu liberar o outro módulo, você começar o segundo módulo enquanto você não terminar o primeiro. Gente, é muito importante que vocês não pulem etapa, tá? Não precisa também fazer apressado, cada um tem o seu tempo. Então para algumas pessoas, de repente, quando eu libero o outro módulo, a pessoa já fez todo aquele outro do anterior dela. Aí ela já pode fazer aquele liberado. E outras pessoas às vezes têm um processo um pouco mais devagar, cada um tem o seu tempo. Eu vou liberar o módulo, talvez a pessoa não terminou o anterior ainda, então ela vai precisar terminar, mas assim, ó, não precisa ter pressa, entendeu? Mesmo que você, tipo, tá lá no módulo 2 e eu já liberei o 5, não fica, meu Deus do céu, ela já liberou o 5 e eu tô no 2 ainda. Claro, você não pode se acomodar, né? De, eu vou fazer quando der vontade, não sei o quê, porque o teu cérebro, quando ele começa a trabalhar num ritmo, as coisas começam a ir, se você interrompe, ele leva mais um tempo para começar a entrar de novo naquela mesma sintonia. Então você não pode, tipo, começar e, eu já não tô afim, sabe? Mas começar e dar sequência. Mas assim, cada um tem o seu ritmo. Talvez você vai levar mais tempo que outras pessoas, talvez você leve menos tempo, depende de cada um. Mas são 10 sessões. E ainda, outra surpresa que eu não tinha falado, eu vou dar sessões bônus ainda, de presente para vocês. Além dessas 10 sessões, além do pacote de coaching, eu vou dar mais sessões bônus, tá? Eu cobro para fazer o atendimento pessoalmente comigo, é R$ 1.200 a sessão. Eu tô fazendo o pacote todo, ou seja, são R$12.000 o pacote de coaching comigo. Eu tô fazendo online para vocês por R$ 1.997 à vista, ou então em 12 vezes de R$ 194. Então, você que escolhe como que é a forma, né, tipo, melhor de pagamento para cada um. É bom que você faça sozinho, mas você pode passar pro teu marido, pro teu filho fazer também, isso que eu tô falando. Se você fizer comigo pessoalmente, é só você que pode fazer e só naquele momento, não tem nem como você repetir, você não pode fazer na hora que você pode, né? E imagina se fazer em casa, no conforto da tua casa, na hora que você puder, na hora que você pode. Você pode fazer a mesma sessão várias vezes. Até terça-feira, gente, meia-noite é o último limite. Muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela participação, pelas inscrições, por cada comentário que vocês me mandaram. Nossa, cada comentário carinhoso, assim, eu recebo sempre muito carinho de vocês. Eu sou muito, muito grata por cada um de vocês na minha vida. Um beijo grande, obrigada por terem participado. Fiquem com Deus e a gente se vê por aí nas redes sociais, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, a gente se vê.